Fala aí, turminha, beleza? Como é que vocês estão? Bom, nessa aulinha aqui vamos falar de potenciação, beleza? Potenciação. O que é potenciação? Bom, para começar a falar de potenciação, vamos definir o que é uma potência, tá? E a definição é a seguinte: toda potência ela tem dois elementos. Ela tem uma base, tá? Nesse caso aqui, a letra A está fazendo o papel da base, ok? Geralmente tá escrito, né, maior. E ela tem também um expoente que é um númerozinho bem pequenininho em cima, né, em cima dela, tá bom? Então a gente sempre diz que existe uma base elevado, tá, a um determinado expoente, beleza? Então no caso aqui a nossa base A está elevada ao expoente n. O que significa dizer isso? Significa que a gente vai multiplicar a letra A por ela mesma, tá? Quantas vezes? N vezes. Nesse caso aqui, N vezes, tá bom? Confuso? Beleza, então vamos sair um pouquinho da definição, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, como exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a 3, tá bom? Base 2, expoente 3. O que significa isso? Significa que a gente está fazendo o seguinte: 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, tá? Então olha só o que a gente fez. A gente fez o 2, né? Vezes ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes, tá? A gente fez o 2 vezes ele mesmo 3 vezes, ok? Nesse caso aqui a gente encontra um resultado, né? Nem sempre a gente vai encontrar o resultado, tá bom? Mas nesse caso aqui daria 8, tá? Por que vai dar 8? Porque olha só, eu estou fazendo 2 vezes 2, né? Que dá 4 no caso. E 4 vezes 2 vai dar 8, tá bom? E até estou mostrando aqui como é que a gente faria para resolver, né, uma potência, beleza? Cuidado com isso, porque nem sempre a potência, o objetivo é você fazer o cálculo em si, tá? Bom, e 5 elevado a 2? 5 elevado a 2, a gente também fala 5 elevado ao quadrado, tá? Quando o expoente é 3, a gente fala elevado ao cubo, e quando o expoente é 2, a gente fala ao quadrado. Mas tudo bem, não tem problema. 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Isso mesmo que você pensou, 5 vezes 5. Por quê? Porque a gente está fazendo 5 vezes ele mesmo. Quantas vezes? 2 vezes, né? Então o número de cima ele fala quantas vezes a gente vai multiplicar o número de baixo, tá bom? Nesse caso aqui, né? 5 vezes 5 vai dar então 25. 5 vezes 5, 25. E aqui? Aqui a gente tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Uma, duas, três, quatro. 4 vezes. Porque o nosso expoente é 4. Belezinha? Então eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, tá? 4 vezes. Então a gente vai ter aqui nesse caso, vamos fazer multiplicação uma a uma aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 vai dar 27, tá? E 27 vezes 3, isso daqui dá 81. Beleza? Então 3 elevado à quarta potência, 81. E aqui 1 elevado a 7 é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes. Eita, que não acaba, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então a gente fez ali 1 vezes ele mesmo. Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Bom, bem tranquilinha essa ideia, né? Agora olha só o resultado disso, tá? É 1 multiplicado por ele várias vezes, né? Então o resultado aqui nesse caso vai ser 1, tá bom? 1 vezes 1 dá 1, né? Aí 1 vezes o próximo 1 vai dar 1. Ou seja, se eu continuar multiplicando isso daqui no final, vamos encontrar a 1, tá? Isso nos leva a uma consequência, tá bom? Olha só, uma ideia que eu quero compartilhar com você aqui já no começo. Essa ideia é o seguinte.
sempre que o número 1 tiver elevado a qualquer expoente, não importa qual número seja, tá? O resultado sempre vai ser 1, belezinha? Então, sempre que eu tiver o 1 como base, tá? Se aqui na minha base for o número 1, o resultado vai ser sempre 1, porque eu estou mostrando aqui para vocês, né? Eu sempre estou multiplicando esse 1 por ele mesmo, né? Diversas vezes e sempre vai estar dando 1, tá? Então não importa muito qual é o meu expoente, o resultado é sempre 1. Belezinha? Bom, eu acho que essa ideia aqui é tranquila. Dá uma olhadinha aí, vê se você assimilou e vamos avançar aqui um pouquinho nessa aula, tá bom? Se você quiser, pode tirar uma print aí e vem comigo aqui que a gente vai falar de algumas consequências agora. Bom, vamos pensar em algumas consequências dessa nossa definição aí de potência, tá bom? A primeira consequência é a seguinte, tá? Deixa eu até apagar aqui, ó, que eu escrevi, só para a gente chegar nessa consequência no final, beleza? Então vamos primeiro pensar. Pensa comigo assim, ó. Eu já sei o que é 2 elevado a 4, eu também já sei o que é 2 elevado a 3. Agora, e se essas duas potências aqui, né, estiverem multiplicadas, tá bom? Então eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente acabou de ver isso, né? É o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E 2 elevado a 3 também é a mesma coisa, né? Só que no caso são 3 vezes em vez de 4, né? Então tá aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então esse primeiro cara aqui, essa primeira parte, é a mesma coisa que 2 elevado a 4. E essa segunda parte aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Bom, se potência, pela definição, né, é uma multiplicação, né, repetidas vezes aqui, né, eu posso então contar quantas vezes apareceu esse 2, né, já que a base é a mesma, né, já que a base é igual, então eu posso contar o meu total aqui, ó. Então eu teria 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Eu teria 2 elevado a 7. Faz sentido o que eu falei? Então olha só, eu peguei o 2 elevado a 4, abri, né, a potência e multipliquei por 2 elevado a 3, abri a potência. Então no final eu vou ter 2 elevado a 7. Por quê? Porque é o meu total aqui de vezes que o 2 apareceu, né? Ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, tá? Complicada essa consequência? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2, tá? É 3 vezes 3. E 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado a 3. É 3 vezes 3 vezes 3. Beleza, então tá aqui, ó. Primeira parte, 3 elevado ao quadrado. Primeira parte é 3 elevado ao quadrado. E a segunda parte é 3 elevado ao cubo. Show? Beleza. Quanto que vai dar isso daqui então? Repara o seguinte, eu tenho 3, a base é a mesma, né? Se a base é a mesma, eu tenho 3 aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Se você observou bem, tem um padrão acontecendo aqui, tá? E o padrão é o seguinte, olha só. Toda vez que eu tenho bases iguais na multiplicação, beleza? Toda vez que eu tenho bases iguais na multiplicação, basta eu fazer o quê? Eu somar os expoentes. Basta eu fazer uma adição. 4 mais 3, 7. 2 mais 3, 5. Tá? Isso daqui facilita, beleza? Facilita, né? Ou melhor, é uma consequência da nossa definição ali de potências, tá bom? Facilita em alguns momentos sim, tá bom? A gente vai chegar lá. Mas por que eu tô falando em alguns momentos? Porque, ó, por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado a 7. Professor, como é que eu vou fazer 2 elevado a 7? É um número muito grande, tal, tal, tal. Essa não é a nossa preocupação agora. Eu só quero que a gente pense, né, nas consequências, tá bom? Então, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3, eu somo, já que o 2, né, é a mesma base, tá bom? Aí eu posso somar. Até pegar outros exemplos aqui, ó.
Se eu tivesse, por exemplo, 5 elevado a 49. Nossa, professor, dá para fazer 5 elevado a 49? Com certeza, né? E 5 elevado a 1. 5 elevado a 49 vezes 5 elevado a 1, você já sabe quanto que vai dar isso, né? Dá até para fazer de cabeça, ó, vai dar 5, e aí eu vou somar 49 mais 1. 5 elevado a 50, tá? Super possível também resolver isso daí, só que não é fácil, né? Um número gigantesco, 5 elevado a 50. Vamos pegar um outro exemplo aqui com uma base até chatinha, né? Por exemplo, a base seja 101. 101 elevado a 21 vezes 101 elevado a 35. Então isso daqui vai dar 101 elevado a soma, né? 35 mais 21. 20 mais 30 dá 50, 1 mais 5 vai dar 6. Isso daqui vai dar 56. Também é super possível fazer essa potência, tá? Só que dá um baita de um trabalho, porque é 101 vezes 101 vezes 101 vezes... Isso daí vai, né? 56 vezes. É um número gigantesco, tá bom? Mas eu só quero te mostrar que essa consequência aqui, ela vai funcionar para qualquer base e para qualquer expoente, tá bom? Show de bola? Então, sempre que eu tenho duas bases iguais, eu vou somar os meus expoentes. Vamos escrever isso aqui em cima? Então, sempre que eu tiver duas bases iguais, eu vou somar os meus expoentes, tá bom? Vou escrever assim, ó. Então, se eu tiver a elevado a m vezes a elevado a n, eu vou ter, então, a elevado a m mais n. O que eu estou representando? Eu estou representando que quando as bases são iguais, eu pego os meus expoentes e eu somo se eu estiver multiplicando essas bases. Show? Então tá aí a nossa primeira consequência da definição de potenciação, tá bom? Vamos descer aqui e vamos pensar em uma segunda consequência. Bom, como segunda consequência, a gente vai ter o seguinte. Pensa comigo assim, ó. Se eu tiver 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 3, eu posso ter o seguinte, então. Posso escrever da seguinte forma. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 em cima. Isso daqui é a definição de potência, né? O 7 está aparecendo 1, 2, 3, 4. Isso daqui vai estar dividido por 7 vezes 7 vezes 7. Isso daqui está aparecendo 3 vezes, né? 7 vezes 7 vezes 7. Ó, tenha em mente o seguinte, que 7 dividido por 7 dá 1, belezinha? Toda vez que eu tiver 7 dividido por 7 dá 1, faz sentido, né? 7 balas para 7 crianças, uma bala por criança. Então dá uma olhadinha aqui, ó, eu tenho 7 dividido por 7, isso dá 1. Aqui eu também tenho 7 dividido por 7, também dá 1. Aqui eu também tenho 7 dividido por 7, também dá 1, certo? Então ficou assim, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 7. Então, como aqui, né, deu tudo 1, né, esses carinhas aqui apareceram todos como 1, então sobrou quem no final? Sobrou um 7 aqui, ó, no final, tá? Sobrou, na verdade, eu posso escrever assim também, ó, 7 elevado à primeira potência, tá bom? Se não tem nenhum expoente em cima, eu posso colocar o expoente 1, tá? Eu tenho essa permissão. Por quê? Porque 7 elevado a 1, né, é quem? É ele mesmo, certo? É a mesma pessoa, tá bom? Tá, por que eu escrevi assim eu já vou mostrar por quê. Vamos pensar em uma outra situação aqui, ó. Se eu tivesse 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 2. Vamos ver o que vai dar isso. Vai ficar assim, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tudo isso daqui dividido por 5 vezes 5, né? Tá ali embaixo, 5 vezes 5. Show de bola. Tenha em mente que 5 dividido por 5 vai dar 1, tá bom? 5 dividido por 5 dá 1, porque, né?
é a mesma quantidade ali no numerador e denominador. Então tá aqui, ó, isso daqui vai dar 1 e isso daqui também vai dar 1, certo? Então tem aqui, ó, 1 e 1, beleza? Quem que sobrou então? Sobrou 1, 2, 3, 5. 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 3, né? Ou elevado ao cubo, tá bom? Vão se acostumando com essas palavras aí, porque vira e mexe vai aparecer aí nas provinhas e, enfim, sempre que a gente estiver falando de potenciação, tá bom? 5 elevado a 3 é o resultado, tá? Lembrem-se que eu não estou preocupado em resolver essas potências neste momento, tá bom? Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em mostrar para vocês algumas consequências, tá bom? 5 elevado a 3 foi o nosso resultado, tá? Olha para cá, eu tenho 5 e tenho 2, né? Olha para cá, eu tenho 4 e eu tenho 3 como potência. Se você está me acompanhando, você já percebeu o padrão. Qual que é o padrão? Se eu tiver duas bases iguais na divisão, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair, fazer uma subtração dos expoentes, tá bom? 4 menos 3 dá 1, tá? 5 menos 2 vai dar 3, beleza? Então, só vou dar uma destacada aqui, né? Que eu falei, mas eu não mostrei. Então, olha só, eu fiz 4 menos 3, o resultado disso é 1. Repara que a base permaneceu, né? 5 menos 2, o resultado é 3, tá? Tranquilo? Então tá aí. Vamos pegar uns outros exemplos aqui só para reforçar, né? Então, se eu tiver, por exemplo, vou pegar exageros também, tá? Como eu fiz lá na primeira consequência. Se eu tivesse, então, a base 53 elevado a 15, tá? Dividido por 53 elevado a 11, basta eu fazer o quê? Subtrair, né? 15 menos 11, tá bom? Vou fazer 15 menos 11. Quanto que vai dar 15 menos 11? Isso mesmo, vai dar 4. Então, 53 elevado a 4, tá bom? Vamos pegar uma outra situação aqui, pegar expoentes bem grandes, né? Vocês vão ver que vão ter situações que vão aparecer expoentes gigantescos e olha só o que vai dar para fazer. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, 7 elevado 7 não, deixa eu usar um outro número aqui, né? Já que pode ser qualquer número. Vamos pegar o 8 então. 8 elevado a 1003, beleza? Dividido por 8 elevado a 1000. Isso então vai dar 8 elevado a... É isso mesmo, 8 elevado a 3, tá bom? Por quê? Porque eu peguei os meus expoentes e fiz uma subtração. 1000 menos 1003 menos 1000, isso vai dar 3. Vamos generalizar então essa nossa consequência, tá bom? A gente vai generalizar da seguinte forma: sempre que eu tiver um número elevado a um expoente n dividido pelo esse mesmo número, né, por essa mesma base elevado a um expoente n, então eu tenho essa mesma base elevado à subtração m menos n. Beleza? Faz sentido aí na tua cabeça? Qualquer coisa, manda dúvida aí nos comentários, tá bom? Manda aí que eu vou responder se você não entendeu alguma coisa, tá? Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima consequência, então. Próxima consequência é o seguinte, olha só. Terceira consequência aqui que a gente vai ter relacionada às potências, à potenciação, né? Usando tudo que a gente falou de definição lá em cima, tá? A terceira consequência está relacionada com a segunda consequência, tá bom? Com essa consequência aqui, ó. Pensa comigo assim, ó. E se por acaso, se eu tiver, vou pegar até o 7 como exemplo. Eu falei assim para você, né? 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 3 vai dar 7 elevado a 1, porque eu faço 4 menos 3. Eu tenho que subtrair, não é isso? Tem que subtrair as potências. Beleza? Então, e se eu tivesse, ao contrário, se eu tivesse 7 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 4, eu teria que fazer o seguinte, né?
7 vezes 7 vezes 7. E embaixo ficaria 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, né? 4 vezes. Beleza. E a gente já sabe, né, que alguns números dá pra gente eliminar, digamos assim, né? O famoso corte, tá? Então esse daqui eliminou. Esse daqui virou... Na verdade não elimina, né? Vira 1, né? Eu mostrei ali que vira 1. Esse virou 1, esse virou 1, esse daqui também vai virar 1. E vai sobrar um 7 embaixo. Ué, o 7 antes estava em cima, né? Ele ficou aqui em cima, ó. E agora o 7 está embaixo. Significa que a gente tem uma fraçãozinha, então. Essa fração aqui, ó. 1 em cima, tá? Acabei de falar para vocês que dá tudo 1 ali, né? E aqui vai ter um 7 embaixo. Ficou um sétimo. Beleza. Um sétimo. Agora, como é que eu vou representar um sétimo em forma de potenciação, tá? E aí vai aparecer uma coisa que a gente chama de expoente negativo, beleza? Se você já viu isso em algum lugar, tá aqui o motivo, olha só. Lembra que eu falei para você que quando eu tenho mesma base eu posso subtrair os dois expoentes? Falei isso para você lá em cima, né? Você concorda comigo que eu teria que fazer a seguinte conta aqui, então? 3 menos 4, certo? Eu teria que fazer, então, 3 menos 4. E quanto que dá 3 menos 4? É estranho, né? Mas vai dar menos 1, tá bom? Vai dar menos 1. Como consequência, então, olha só o que apareceu. Um expoente negativo. Beleza? Então, olha só. 3 menos 4, menos 1. Então, 7, ou melhor, 1 sétimo, essa fração aqui, ó, 1 sétimo, é a mesma coisa que 7 elevado a menos 1. Estranho? Vamos tentar para um outro número aqui, ó. Vamos tentar para o 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 4. 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 4. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 5 vezes 5 em cima, belezinha? E embaixo vai aparecer o quê? Vai aparecer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? Lembrando que eu só estou falando de consequências, não estou preocupado em calcular nada aqui, beleza? O que, que é um sétimo? Como é que eu vou descobrir quanto que é esse número? Isso daí não importa agora, tudo bem? Só estou mostrando para vocês consequências e representações, tá bom? Então tá aqui, ó, um sétimo, como é que eu represento ele? Eu represento ele como 7 elevado a menos 1, tá? E tá aqui, ó, 5 vezes 5 em cima, né? E embaixo 5 vezes 5 vezes 5. Beleza. Então, como consequência, eu vou ter aqui, ó, aqui vai aparecer o número 1, né? E aqui também vai aparecer o número 1. Show. O que sobrou embaixo? 5 vezes 5, né? Ou 5 ao quadrado, tá bom? Então ficou assim, ó. 1 dividido por 5 ao quadrado, tá? 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? Então ficou assim, ó, 1 dividido por 5 ao quadrado. Pô, professor, você acabou de falar para mim que sempre que eu tenho duas bases iguais, eu faço o que com os expoentes? Eu subtraio se eles estiverem dividindo, né? Então eu vou fazer aqui a subtração, ó. 2, tá? Eu vou fazer aqui, ó. 5 elevado a quanto? Elevado a 2 menos 4. 5 elevado a 2 menos 4. Quanto que dá isso? 5 elevado a menos 2. Olha só, apareceu o expoente negativo de novo, tá bom? Repara o seguinte, eu tenho 1 barra 5 elevado ao quadrado. Então, eu quero que você comece a perceber aqui um padrãozinho, beleza? Sempre que eu tiver uma fração, 1 sétimo, 1 sobre, no caso aqui seria 25, tá bom? Mais 1 sobre 5 ao quadrado, olha só o que acontece com o expoente, ele fica negativo. Confuso isso? Mas é muito simples, tá bom? Sempre que eu tiver qualquer fração, tá bom? Desse tipo aqui, ó. 1 sobre alguma coisa, por exemplo, 10, eu tenho 10 elevado a
menos 1. O que aconteceu? Esse 1 que estava aqui como expoente, ele ficou negativo, tá bom? Olha só, sempre que eu tiver 1 sobre qualquer coisa, né? Acabei de falar, 1 sobre qualquer coisa. Vou pegar aqui, ó, 1 sobre 100. É a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, tá? 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, isso daqui dá 10 elevado a menos 2. Vamos ver outro número? Por exemplo, 1 sobre 23 elevado a 7. 23 elevado a 7. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o 23 elevado a 7 vai vir aqui para cima, certo? Bonitão. E ele vai ficar o quê? Negativo. A gente geralmente usa uma expressão assim, ó. Eu inverto a minha base, eu faço o inverso da minha base e troco o sinal da potência. Eu inverto a minha base e troco o sinal da potência. Ficaria assim, então, vamos generalizar aqui em cima, ó. Sempre que eu tenho 1 elevado a um certo, né, a uma certa potência, vamos colocar assim, ó, a elevado a n, eu sempre vou ter como consequência o a elevado a esse mesmo expoente, só que ele vai ficar o quê? Negativo. É uma potência que a gente diz, né, com expoente negativo, tá bom? Cuidado para não confundir. Não é trocar o sinal da base, né? Tem muita gente que acha que esse A ele é positivo e o A fica negativo. Não, quem que fica negativo? É o expoente. Ele era positivo, ele era mais, né? Aqui, ele ficou negativo. Ou se ele era negativo aqui, ele fica positivo aqui, tá bom? Tem só uma inversão do sinal. É válido comentar isso, né? Ó, o que eu disse agora é o seguinte, né? Se por acaso aqui fosse menos 3, tá? É possível isso acontecer? Se aqui fosse menos 3, aqui então ficaria mais 3. Beleza? Então, se aqui era um expoente negativo, esse expoente passou a ser positivo, tá bom? Por quê? Porque ele é o inverso, tá? É uma das consequências do inverso aí. Beleza? Um pouco complicada essa? Talvez, mas se você prestar atenção, você vai conseguir aí fazer, tá bom? Vamos descer aqui e vamos falar da nossa quarta consequência, belezinha? Então, a quarta consequência é relacionada à potenciação. Pensa comigo o seguinte, tá? Coisas que podem acontecer aí. E se por acaso eu tivesse uma potência, tá? Vamos pegar aqui 5 elevado ao quadrado. E essa potência estivesse elevado a uma outra potência, por exemplo, 5 elevado ao quadrado e essa potência aqui elevado a 3. Deu para entender? Ficou confuso isso? Ficou assim, ó. A minha base, na verdade, quem que é a base desse expoente 3? A base do expoente 3 é uma potência, que é 5 ao quadrado. Mais ou menos? Deu para entender? Então fica 5 elevado a 2 e tudo isso daqui elevado a 3, tá bom? Por isso que eu coloquei o parênteses, né? Para representar aqui. Essa potência está elevada a 3, tá? Como é que a gente poderia resolver isso, né? Como é que a gente poderia entender essa história? A gente pode entender o seguinte. Quem que é a minha base aqui, ó? A minha base do expoente 3 é esse cara aqui, ó. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai aparecer 3 vezes. Vê se faz sentido. Vai ficar assim, ó. 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Quantas vezes ele apareceu? 3 vezes, né? 3 vezes. Tá? Beleza? Bom, a gente já sabe, né, que quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu faço o que com os meus expoentes? Sempre que as bases são iguais, é a consequência da consequência, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né? Eu vou somar esses meus expoentes aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 5 elevado a 6. Confuso? Eu fiz 2 mais 2 mais 2, tá? Vai dar 6. Beleza? Então, 5 elevado ao quadrado
E essa potência elevado a 3 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Qual que é a consequência? 5 elevado a 6. Por que que eu fiz? Eu somei, né, todos esses expoentes aqui, tá bom? 5 elevado a 6. Bom, vamos tentar uma outra potência aqui. Vamos tentar 6 elevado a 4, certo? 6 elevado a 4 e elevado a 2. Pode ser 2. Então eu teria aqui o seguinte: 6 elevado ao quadrado, ou melhor, a quarta, né? Vezes 6 elevado à quarta. Novamente, olha só. 6 elevado à quarta é a minha base, ele está aqui no chão, tá vendo? E quem que é o nosso expoente? Esse 2 que está aqui em cima. Então, quantas vezes isso daqui vai aparecer? Tem que aparecer 2 vezes, tá? Tem que aparecer 2 vezes. Beleza, então qual que é a nossa consequência aqui? Toda vez que eu tenho multiplicação de bases iguais, eu somo os meus expoentes, né? Vou fazer aqui, ó, 4 mais 4, tá bom? Quanto que vai dar 4 mais 4? Vai dar 6 elevado a 8. 6 elevado a 8. Ah, então olha aqui. Aqui era 2 e aqui era 3. Aqui deu 6, né? Aqui era 4, aqui era 2 e aqui deu 8. Será que tem algum padrão aí acontecendo, né? Repara que aqui eu estou fazendo uma soma, né, de números iguais, certo? Aqui eu estou fazendo uma soma de números iguais também. Tem padrão, né? Tem padrão. E o padrão é que a gente vai pegar os expoentes e a gente vai multiplicar eles. Olha só, a consequência é o seguinte: eu vou ter então, sempre que eu tiver a potência da potência, tá bom? É o nome dessa situação, né? Uma potência de uma potência, a gente vai ter então um produto, uma multiplicação entre os expoentes. Eu sempre vou e multiplico os meus expoentes, tá bom? Então, vamos pegar alguns outros exemplos aqui, ó. Se eu tivesse 16 ao quadrado elevado a 7. Isso daqui vai dar 16 elevado a quanto? 16 elevado a 14. Por que 14? Porque eu peguei o 7 e eu multipliquei pelo 2, ou o 2 eu multipliquei pelo 7, tá bom? Então 16 elevado a 14. Professor, como é que resolve isso? Já falei, não se preocupa com isso. Vamos pegar outro caso aqui, ó. Se eu tivesse 1/3. Nossa, isso aqui vai dar trabalho, hein? 1/3 elevado. Vou até dar uma misturada aqui, hein? Elevado a menos 2. Eita, nós, hein? Você olha para isso e já fala assim: professor, você está complicando nossa vida. Mas calma aí, presta atenção aqui, ó. 1/3 elevado a menos 2. E isso daqui elevado a 5, por exemplo. Então eu tenho potência, base e expoente, né? E base e expoente. Super aplicável que eu acabei de falar, tá bom? Ah, eu tenho que aplicar a regra. Não, não precisa não. Só fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse menos 2 e vou multiplicar por quem? Vou multiplicar por 5, tá? Então eu vou repetir a minha base. Quem que é a minha base? 1/3. Vai estar elevado a quanto? Vai estar elevado a menos 10. Por que menos 10? Porque o 2 era negativo, tá? Então eu fiz aqui, ó, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Quem que é a minha base? 1/3. 1/3 elevado a menos 10, tá? Se você quiser, olha só, dá para usar o que a gente acabou de ver ali em cima, né? Eu falei para vocês que sempre que o expoente é negativo, eu posso inverter a base, né? E trocar o sinal da potência. Então ficaria 3 elevado a 10, tá bom? Que é 3 vezes 3 vezes 3, enfim, né? 10 vezes aí, tá bom? Show? Complicado? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui. E eu vou fazer uma recomendação aí para vocês de uns exercícios que estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então a gente se vê numa próxima aí. E coloca também dúvidas se vocês tiverem. Se você gostou desse vídeo, dá um like também e a gente se vê na nossa próxima aula aí.